Opa! Agora, E aí, pedido. João? Beleza? E aí, meu velho? Cara, correria da porra pra poder dar tempo, bicho. Puta merda. Imagina, velho. Eu ainda cheguei um pouquinho atrasado, mas os meninos ainda atrasaram mais que eu. Ah, pois é. É Eu não normal. sei que. É normal. Eu ia até sugerir a vocês, é porque não deu tempo. Pra não ficar esse hiato aqui logo no início, a gente poderia se reunir todos no grupo lá do WhatsApp e a gente só começa a live quando todo mundo tiver dizendo ok lá, entendeu? Uhum. Pode Porque aí não ser. fica. Tu raspou o cabelo, foi, irmão? Foi, cara? Não. Oxi, Sempre e tem. que revolta foi essa? Que revolta foi essa? Eu já raspei outras vezes, é que dá menos trabalho. Cara, é que eu já tô. Eu só não raspo toda a vida porque dá preguiça. Eu tô Aí eu vou ligado. deixando, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e daqui a pouco quando eu vejo ele muito grande, aí eu passo a máquina, tá ligado? Mas Tô aí pra ligado. raspar, pra não ficar esquisito, eu preciso de um pouquinho mais de tempo pra poder cuidar de todos os cantinhos, né? Tô ligado. Aí eu fico preguiça de fazer. Enquanto não chega Tava ninguém assim. pra ter papo aqui, Uhum. acho que 70% do vampiro, velho. Tu já leu Tô 70% do lendo Vampiro? Porra. já. E aí, tá achando o quê? Véi, como sempre, tem algumas coisas que os caras querem ser subjetivos em vampiro que acabam se complicando mais do que ajudando. Mas assim, Uhum. eu achei interessante até o que eu vi até agora. Assim, eles corrigiram algumas coisas que eu acho que valem muito a pena. Eles souberam usar o que eles viram até agora. Uhum. E corrigiram as coisas que realmente eu criticava antes, né? E que eles tentaram corrigir com algumas coisas com a quarta edição, que foi a do Mundo das Trevas, mas que no fim das contas ela ficou. é, ela não agradou tanto o pessoal, e aqui eles estão tentando fazer o meio do caminho entre uma e outra, sabe? Com o tempo eu Uhum. vou explicar um pouco melhor, tá? Até pra gente não ficar conversando coisa que pode até virar um negócio desse. Mas assim, no frigir dos ovos, me deu vontade de testar. Tipo assim, de sentar na mesa e botar ele para funcionar para ver como é que rola. Entendeu? Tô ligado, Agora, tô e ligado. tem coisas que é tão complicada que eu tive que ir na internet para ver qual foi a solução que os caras acharam para aquilo dali. Porque eu vi assim, velho, tá complicado. Uma coisa simples, é tipo assim, quando a gente tá falando de qualquer sistema de RPG que a gente tá acostumado, existe uma ordem de iniciativa e aí na minha vez eu vou agir, né? Se eu for agir É, a contra iniciativa é você, zoada mesmo. não é Desse nem sistema. iniciativa, que é zoada, mas tipo, eu não vou nem nela. Mas tipo assim, se eu for agir contra você, eu vou agir e no máximo você vai se defender do que eu tô agindo contra você. Talvez você nem se Sim. defenda, só existe um valor que eu tenho que atingir para afetar você. Só que aqui ele cria um esquema que diz o seguinte: se eu disser, por exemplo, que eu vou dar um soco em você e você disser que vai dar um tiro em mim, e a gente tem uma distância de combate corporal, a gente vai testar uma coisa contra a outra. Uhum. Tá entendendo? E quem ganhar ganhou. Só que aí você gera uma série de conflitos, como por exemplo, e se uma terceira pessoa for dar um soco em você, como é que você resolve? Tipo assim, eu e você a gente vai de igual para igual. Mas e o outro? Como é que ele vai contra você se você não tem defesa? Se sua defesa você usou comigo? Aí ele tem uma regrinha, mas a regrinha fica confusa. Tá ligado? E Tá aí, ligado. nesse negócio aqui eu acho que. Mas assim, eu quero testar. Vamos testar, vamos ver o que que rola na mesa. Eu sei que ele é Sim, muito mais subjetivo. eu queria participar, velho. Muito, se É, possível. Se daqui pra lá eu tiver eu já, vacinado, né? eu já comecei a bolar uma crônica. é, e já estou usando o que eu estou lendo como prerrogativa para isso. Devido à paralidade que o livro botou. Gente, por que tu não entra, cacete? Que Oxê, fresco, é, não tava porque o aí, livro mano. Eu tô bolando uma campanha de Dragon Age, velho. Tô bolando uma campanhazinha que eu tô achando Ah, interessante. eu quero jogar. Muito Se interessante, eu tiver muito aí, interessante. fala, Clive. Então, dá. Oxi, e aí, Oxi, Cleaver? Tô ouvindo a conversa de vocês desde quando vocês começaram a falar de vampiro, pô. Arthur tá aí Não não. consigo entrar. Arthur, Eu acho já que não, ele convidei não falou vocês umas nada. 3 vezes. Arthur ainda não chegou, não. Arthur vai O atrasar um pouquinho, porque Arthur, ele, ele ele disse que teve um somente 3 probleminha. convidados podem entrar na sua sala ao vivo. Como é? Por quê? Ele disse que somente 3 convidados podem entrar na sua sala ao vivo.
Oxi, que putaria é essa, Por velho? quê? Não acredito. Sim, mas se só pode três, ainda falta um, né? Tá nós três aqui. Aí eu tô botando aqui pra adicionar um e ele não deixa. Eita, então um vai ter que sair. Eu Ih, saio, droga. não tem problema não. Eu Não, acho. cara. Foi tu que organizou, inclusive. Não, pô, nada a ver. Eu saio, não tem problema não. Quando ele chegar aí, eu saio. Eu fico aqui batendo papo e quando ele chegar, eu saio, não tem problema não. Até porque vocês conhecem mais Arthur há mais tempo do que eu, né? Não faz sentido eu ficar aqui. Pô, que droga, bicho. É, Mas deixa ele entrar, a- deixa a gente ver, tentar botar ele Agora, aqui. é. Se não Aí, rolar, aquela conversa que a gente teve sobre o rodízio aí agora vai ser mandatório. Não tem como ser os não tem quatro, jeito não. entendeu? Tem não. É difícil. Vai ficar difícil. Opa, meu celular quase cai. Diga aí, Sim, mas Neton, Sandrinha, Letícia. a gente tava aqui falando das campanhas que a gente tá bolando. Já Eu tô tem aí uma bolando a Dragon Dragon Age aí Age. e já tem uma de vampiro. Ó. Tá rolando Isso. aí. Tá queimado. Essa de Dragon Age eu tô muito animado, velho. Porque eu tô gostando do sisteminha, velho. Tô gostando do sisteminha. Gostei muito, muito, muito Agora, da premissa. tu vai usar a sua mecânica de Dragon Age ou tu vai se embrenhar no mundo de Dragon Age também? Se embrear no mundo Dragon Age. Tu já jogou Dragon Age? Já, o Origins. O 2 e o Vale a 3, pena. e o 2 e o Inquisition não. Mas eu sei a história do 2 e sei a história do Inquisition, tá ligado? Vale a pena o cara Eu dar só uma não joguei. jogadinha, pô. De novo. Não. Não, o Origins, ele nunca foi desinstalado no meu computador. De vez em quando eu volto Pois lá é. e dou uma jogadinha, O Alan entendeu? aí. E aí, Alan? Pois é, pô. Vale a E pena, o vale a pena. livro, e o livro é muito. Ele tem muitos detalhes, o livro do RPG. Tem muita coisa do universo que dá pra aproveitar. Tem. Ele é muito bom. Ele é completinho. E o universo é legalzinho, bicho. Eu só tô querendo deixar ele um pouco mais dark do que ele é. Porque eu acho que ele é um Dark Fantasy meio. Mais Boa ou noite, menos. Wendy. Meio light, né? É meio light, Eu não eu acho acho não, ele um velho. pouco Eu não light. acho não, Eu velho. acho. Eu acho ele um pouquinho light. O que é que tu acha que ele é light? Não, porque assim, eu acho que assim, tirando pela narrativa do jogo, eu acho ele meio galhofão, entendeu? Esse tipo, muito heróico ainda. É tipo um D&Dzão no jogo, pelo jogo de computador. Você vai De jogando, é como se fosse um computador. D&D. É muito heróico, é muito. Eu quero um negócio mais cru, mais fudido, um mundo mais fudido, entendeu? Não, Onde as você pessoas pode ali estão usar a meio estrutura que. deixar ele ainda mais, né? É, Mais sombrio. Assim, eu acho ele isso. pode pelo seguinte, porque primeiro que o mago, ele vive o risco de. De Ele é o ser único que pode fazer possuído. uma coisa fora do comum, e cada vez que ele faz alguma magia, ele está correndo o risco de atrair a atenção dos espíritos pelo lado dele, do vazio, né? Do void, se eu não me engano. Do turvo. Do turvo, Quer porque dizer, em no inglês é livro, no livro do void. no inglês é The fade. void. Né? É Não, void, é do né? fade. Não, é Tá. fade. Aí, tipo, ele tem esse negócio. E tem essa questão de que tem o Blight, né? É porque eu não lembro também em português, mas que é aquela horda que se larga e sai destruindo tudo. Então, tipo assim, eu achei ele bem perigoso, velho. Acabou bobear, ele se lasca É, sozinho. eu A tô querendo, Lidinha, eu vou fazer umas mudanças também de regra de como os personagens adquirem pontos de vida com descanso, porque eu acho ele muito fácil de você recuperar a vida. Eu não sei, depois eu vou fazer um teste numa one shot. Gustavo tá no modo vou lhe lascar, né, velho? Eu Eu achei vou, a galera é muito fácil pra galera e a galera tá se recuperando muito fácil. E eu quero que morra todo mundo é, nessa porra. Aí, eu ainda vou narrar um one shot antes pra saber e testar pra ver se realmente é isso que eu tô achando, sabe? veja aí. Pra Isso é uma depois verdade. iniciar Às uma vezes campanha. a gente faz umas mecânicas na cabeça lá, mas quando você vai pra mesa, Aí dá não fica ruim. exatamente do mesmo jeito, fica diferente. Tem muita coisa desse vampiro mesmo que eu fico. Assim, eu não consigo matematicamente construir na minha cabeça como isso vai funcionar. Eu Eu, preciso jogar uma vez para ver como essa estrutura funcionando ela vai
efetivar na mesa, sabe? Porque tem umas coisas que é complicado. Eu acho Vampiro, na verdade, é exceção, que foi a que eu li mais. Eu acho ele um sistema bem complicadinho para você decorar tudo. É muita coisinha que você tem que. É muita frescurinha vindo de muito lugar, É mas muita assim, frescurinha. uma coisa que eu diria a você, se você fosse narrar, aproveitando que Gustavo que Arthur ainda não entrou, uma coisa que eu diria pra você se você quisesse narrar e que eu vou fazer comigo é o seguinte: vai devagar, velho. Não precisa catar tudo e botar tudo de uma vez. Por exemplo, aquele negócio de sabor do sangue, meu irmão, deixa essa porra pra lá. Deixa isso pra lá na frente, quando O tu que é tiver isso? com tudo. Não tô lembrando. O que porra é esse Porque, sabor do tipo sangue? assim, cada, Ah, cada, sim, sim. cada tipo de A sangue tem ressonância, né? a A ressonância. ressonância. E a ressonância, se você beber assim, você aumenta tal disciplina ou diminui o custo. Mas, bicho, na moral, é muita coisa pra você conseguir, sabe, Assimilar juntar de tudo. uma vez só. Então, tipo assim, É. vai light, vai no básico. Aí, à medida que tu for se acostumando com o básico e o básico for se tornando lugar comum, aí tu toca nas coisas um pouco mais aprofundadas. Porque se o cara for, na moral, de tem que saber todas as coisas, que afetam todas as coisas, que não dá não, velho. É muita coisa mesmo. É, é Realmente, eu tô punk. lendo tudo, tudo que eu tô lendo eu tô entendendo, mas assim, se eu disser a você que eu vou lembrar disso tudinho, que eu vou decorar tudo, e que vai ser tudo usado na mesa da primeira vez que eu for narrar, é uma mentira É de disso que eu lavada, porque falo. não tem Porque é como um você lembrar sistema, tudo. é muito cheio de coisinha. É tipo, Não não tem. é, eu acho que não chega a ser tanto como o Pathfinder, segunda edição, que é muito detalhezinho, muito Mas específico. aí entra uma coisa que o Pathfinder, ele é muito metodizado e muito, é, é, como é que eu posso dizer, é, técnico. É mais fácil você conseguir resolver isso do que num vampiro, onde tem coisa que ele diz que isso pode causar uma coisa, ou pode não causar, ou o mestre pode dizer se isso aqui afeta aquilo, ou você pode incluir não sei o que aonde se você quiser, se o mestre deixar. Quer dizer, aí lascou, porque tipo, uma coisa é eu ter lá tudo determinado, especificado, o que pode, o que não pode, o que vai, o que não vai. Outra coisa é você ficar com essa do isso pode fazer aquilo, ou pode ser aquilo outro, ou pode representar isso, ou pode representar aquilo outro. Aí, filho, lascou. Paulo, ele teve um probleminha no trânsito, pode se atrasar um pouquinho, mas está já entrando. Ah, vamos saber. Então, para falar pro pessoal aí que justamente esse atraso é porque Arthur teve um problema, mas hoje a gente vai falar sobre a influência do RPG na vida, principalmente de Arthur, né? Que é um convidado nosso que faz parte do nosso grupo. E eu espero que vocês tenham um pouco de paciência e esperem ele chegar para a gente É, começar aqui. como a gente já é um monte de mestre velho, caga-regra, velho paia, a gente pensou que em vez de a gente chamar outro narrador para poder conversar mais potoque e cagar regra de novo, era melhor a gente chamar um jogador e ainda mais que ele se dispôs, ele queria expressar isso dele, para ele poder falar como o RPG muda ele, né? Como o RPG, o que influência o RPG foi na vida dele é, como jogador e como pessoa também, né? Como isso Influenciou, afetou né? ele, como afeta todos nós, né? Porque eu acho que, na verdade, tudo que a gente faz na vida nos afeta de alguma forma. Seja um hobby, um trabalho ou uma amizade que você cria, você acaba lhe mudando ou lhe moldando algumas coisas. Algumas lhe melhoram, outras lhe pioram, né? No caso, o que a gente vai explorar aqui é como foi essa parte de Arthur se deparar com esse universo, que todos nós que jogamos passamos por isso, né? A gente teve aquele momento onde a gente se deparou com esse mundo e se encantou. Aqui, pelo menos nós três, nós nos encantamos, né? Pode ser até alguém que assista, mas eu acho que num público que vem para negócio de RPG, dificilmente. As pessoas se encantaram com esse hobby e como isso mudou o jeito dele de pensar, de agir, de interagir com as pessoas, tudo mais. Deixa eu deixar um recado para quem está aqui. Assim, a gente planejava ficar nós três e Arthur como um convidado para a gente meio que bater esse papo com ele. Entretanto, pelo estrutura do Instagram aqui, eu não sei porquê, quando eu tentei colocar mais uma pessoa, o Instagram disse que essa live só poderia ser com três. E aí, bom, a gente aqui opinou por Gustavo vai, quando o Arthur chegar, Gustavo vai se ausentar para dar lugar a ele, infelizmente, porque lascou aqui. Eu não, se eu sair, É. cai a live porque eu sou o que está logado.
E quem mais, assim, debateu com o Arthur como é que ia ser essa conversa de hoje foi Cleaver, que aí fica também difícil a gente tirar ele. Então, por uma Exato. questão de situação, a gente vai ter que fazer assim. Só para avisar o pessoal que está aí. Exatamente. Hoje vocês não vão ter a minha ilustre presença aqui compartilhando. Pois é, cara. Acho muito errado isso, mas infelizmente. São as limitações da vida. Fala aí, Cleaver. Mas Gustavo vai continuar no chat, interagindo. Vai lá no chat, fala com a gente. Com Dá certeza. opinião, Com certeza. a gente responde quando o Cleaver vê, que eu não consigo ver, não. É muito rápido essas coisas. Boa noite. Opa, Gilmar. Tudo bom? Boa noite, meu velho. Gilmar. Toda vez eu leio Gilmara. Toda vez. É porque Gilmar Atleta Mar. Atleta Mar. A internet causou essas coisas de juntar os nomes, né? Aí cria essas situações onde confunde. Agora vai ser Gilmar Atleta. Gilmar Atleta. Gilmar Atleta. E aí quando o cara usa essas coisas no Jornal da Vida, pra botar umas coisas escrotas, vocês já viram, né? Que o cara manda alguma dica, sei lá, alguma coisa, uma conversa lá no meio do... na reportagem, aí chega lá... Que é foda, mas os caras tiram onda, pô. Tiram onda no jornal, eu já vi essas doideiras. E tu, Clever, quais são as próximas campanhas que você está planejando? Olha, Arthur entrou aí, ó. Você é o Batman. O outro. Porra, bicho, ficou um Batman bem moral com esse cavanhaque aí, na moral mesmo. Ficou um Batman moral, gostei. Seria muito mais facilmente reconhecível. Ó, pessoal, eu vou sair aqui pra tu poder chamar Arthur. Deixa eu botar. Vai. Valeu aí, boa noite, falou. Boa noite, cara. Mas fala aí. Arrumasse um efeitozinho bacana, não foi, João? Foi. Eu tava procurando aqui agora, Arthur. Pronto, convidar. Chamei aqui, vamos ver se vai. Opa, boa noite. Olha, chegou, boa noite. Desculpa aí o atraso, eu tive um imprevisto, daqueles bem imprevistos mesmo. Normal, cara. Foi meio pesado. Tá? Não foi, Cleaver? Fui. Então Mas é isso aí, vamos pra frente. Não vamos demorar, porque a gente já perdeu um pedaço do tempo aqui para não atrasar, o povo vai poder assistir a gente. Vocês estão ouvindo direito? Tá tudo certo? Tá tudo certinho, tá tudo certinho. Vamos começar a nossa entrevista com o Vampiro, quer dizer, nossa entrevista com o Arthur. Certo? Mas vamos começar do começo. Eu vou pedir aqui a licença só para poder tomar essa primeira pergunta. E perguntar a tu, Arthur, como foi que começou para tu esse mundo do RPG? Ou melhor, quem é Arthur e como é que ele conheceu o RPG? Porque eu acho que tu já se apresenta um pouco quem é que ele faz. E me explica, como é que começou isso para tu? Beleza. Meu nome é Arthur, eu faço parte aí dos Mestres Anciões, recentemente como mestre, mas antes como jogador ancião. E eu tenho 29 anos e jogo RPG desde os 8, 9 anos. Ali por meados de 2001. Eu me lembro que o pessoal ficou arretado comigo porque eu pausei uma sessão de RPG para assistir a final da Copa do Mundo 2002. Aí a galera ficou peidada. Mas, então, ou seja, de 2001 para frente aí o negócio. Já vamos sair com 20 anos, né? Uma estradinha. Gustavo, e assim, rapaz, o selo, né? Deixa eu continuar aqui, deixa o selo pra lá, né? Deixa esse selo pra lá aí, que eu não sei o que é esse selo aí, não. Não sei, não. Aí, assim, o RPG, eu conheci ele com os amigos que eu tinha aqui, meus vizinhos. Pedro, aí Matheus aqui, o vizinho. E a gente era amigo, assim, desde que eu me mudei para essa casa. Eu cheguei aqui, eu tinha 6 meses. E a gente brincava junto, de bola, videogame e tal. Aí ele chegou um dia desse, aí, ó, tem um jogo novo para te apresentar aí. Aí ele chegou com um RPG. Na época era tipo um sistema genérico, que a gente jogou até, acho que o primeiro jogo foi Pokémon. O primeiro jogo.
Sabe? Aquele que você literalmente só vai, bate no bicho, joga a Pokébola e vai. Mas assim, foi um jogo completamente diferente, que eu nunca tinha visto nada disso. Aí, um pouco tempo depois, eu acredito que onde ele conheceu esse jogo, ele foi apresentado para ele o D&D, né? Aí foi quando a coisa começou realmente a ser RPG. Então, vamos lá, né? Aproveitando aí a oportunidade, me fala aí da importância do D&D, né, na tua história. E qual foi ali o gatilho que fez você sair desse RPG mais infantil, né, para alguma coisa um pouco mais madura? Então, quando ele veio com o D&D, né? Aí, até então a gente tava jogando Pokémon, sabe? Alguma coisa parecida com Street Fighter, coisas assim. Mas o primeiro sistema de RPG, com regras, com cenário, com tudo aquilo que o D&D traz, na época, a terceira edição, ele veio para mostrar uma coisa que eu nunca tinha visto que não fosse em filme, em livro, que era o medievalismo naquela coisa toda que a gente conhece, elfo, tudo mais. E eu nunca tinha tido um contato de dentro, né? Assim, de dentro eu falo quando a gente interpreta e age no universo. A gente antes era leitor, que não interferia em nada, ou então assistia um filme, que a gente não tinha voz nenhuma ativa lá. E com o RPG de dentro, eu acho que o D&D ele trouxe a mim o medievalismo. E o medievalismo, para mim, é o ponto de virada do RPG. Tanto é que hoje, meu sistema preferido, meu cenário preferido é o medieval. Tudo que eu faço acima do medieval. É tipo aquela realidade tolkieniana, né? Isso, eu acho que cara. Tolkien ele pegou a parada que era uma fantasia para a maior parte das pessoas na época que a gente começou a jogar também. Essa fantasia ela era um pouco infantilizada, né? E aí Tolkien traz esses caras, mas não com aspecto infantil, e sim com aspecto como se fosse uma capa para uma sociedade como a nossa, né? A magia não é mais uma coisa brilhante e irrelevante, assim, só para firula. Ela é perigosa e assustadora. Fala aí. Que sai de um chapéu, né? Não é aquela coisa boba, né? O cara, ele traz... O Tolkien... Se bem que o chapéu de Presto é muito perigoso. É perigoso, mas se for bem usado, do jeito que ele usa, não faz mal a ninguém, não. Vai, diz aí. Continua aí. Assim, aí então... Sim, vai lá, Cleber. E com relação à integração entre a história proposta pelos mestres e os personagens, como foi esse amadurecimento? Ali foi o seguinte, até então a gente vivia a história dos outros, né? Até o momento em que disseram assim, faz a história do teu personagem. Aí, meu amigo, a coisa virou de novo, porque antes eu via o jogo e eu jogava um jogo que era, por mais que eu tivesse influente dentro do cenário, a coisa caminhava além de mim. E ali a história estava pronta, mas quando eu botei a minha história dentro, e disse, olha, meu personagem veio disso, e eu tive que forçar a criatividade numa coisa ao extremo, né? Porque uma coisa é você imaginar aquilo que é dito para você, e que naquela época não eram as melhores descrições que se podia ver, um bocado de criança jogando, mas não só um bocado de criança jogando, mas um bocado de criança narrando para outras crianças. Aí você vê o quão problemático era, ainda assim era fantástico. Mas criar a história, criar o personagem, botar as características, ser o personagem foi onde a coisa realmente... Eu disse assim, porra, esse é o lugar. O RPG é o caminho, porque você tá jogando um jogo onde ele na época para mim foi de graça, né? Uma coisa que a gente gastava com papel, borracha e lápis. Coisa que a gente pegava da escola e pronto. Mas a virada foi assim, começar a fazer o mundo, né? Começar a fazer parte dele, escrever personagens. E ali foi onde eu disse, é isso que eu quero.
é essa sensação do cara pertencer, né? Que É, é um jogo que diferente da maioria dos jogos que você joga, você controla algo, mas você não se sente pertencer a algo. Você não se sente estar naquilo. Você controla aquele avatar, mas você não é aquela pessoa. Eu acho que, até por ser uma coisa humana, você só consegue ter esse tipo de característica, eu acho, num jogo de RPG. Porque, por mais que o cara faça o jogo mais bem feito de computador e mais visualmente impactante e o escambau, você não vai ser você ali. Vai ter sempre alguma coisa que uma capa que você controla ali e você só pode dizer o que faz, mas nunca ser você. E nesse caso você realmente é você, né? Você põe um pedaço de você lá. isso, com Alguém já certeza. pode tirar o filtro da máscara de idoso. Não sai não, cara. Esse aqui, felizmente, o filtro da máscara de idoso e de careca eu não consegui tirar do Instagram. Ele é automático. Ô, Arthur, Gustavo lançou uma pergunta aí no chat. Eu vi. Isso ajudou a ser narrador. Isso ajudou a decidir se tornar um narrador. Com certeza, sim. Só que isso foi uma decisão muito mais recente. Porque até então eu vivia naquela zona de conforto de jogador, porque eu sei o trabalho que é ser um narrador, que é um mestre, aquele cara que cria as coisas. E também tem o trabalho de controlar entre aspas, assim, você tem os jogadores ali para você ter um tipo de relação com eles, controlar o jogo, ter aquele jogo de cintura que durante muito tempo eu não me sentia seguro em fazer. Apesar de eu escrever milhões de coisas por fora, eu nunca tinha dito assim, vou aplicar numa campanha de RPG. Mas recentemente eu vim quebrando alguns paradigmas. Mas com certeza escrever, ler, escrever e viver as histórias de RPG, elas são um incentivo, porque você se sente forçado, assim. O jogo lhe diz assim, velho, tu precisa narrar, sabe? O RPG, ele coloca você como jogador, você se sente bem, mas ele ainda diz assim, você sabe que tem coisa para dizer e você só consegue dizer isso se você narrar. Já que tu estás falando de narrar, o quanto o contato com sistemas diferentes, né? Porque pelo que eu entendi, tu começasse muito com sistemas D&D, próprios, né? E aí depois migrou para D&D e foi se aprofundando. O quanto entender essas mecânicas dos sistemas causou algum aprendizado para você? é o seguinte, a gente começou jogando sistemas assim, genéricos, a gente jogava um Utopia, que era um sistema genérico. Aí depois entrou o D&D. O D&D ele já disse assim, porra, eu sou um sistema de respeito. Depois do D&D, a gente ainda jogou Tormenta RPG na época. Um período muito curto. Eu acho que o D&D estava muito em alta na época e a gente decidiu, acho que naturalmente, jogar o D&D. Ele tinha mais complementos, alguma coisa do tipo. E também, como tinham poucos mestres, eles estavam mais habituados àquilo e a gente não tinha como dizer também, narra outra coisa, sabe? Mas aí, juntando ver novos sistemas, foi ver novos grupos, de ver outras pessoas narrando. E pessoas, elas mudavam um pouco de sistema. Uns gostavam mais de narrar uma coisa, outros gostavam mais de narrar outra. Então, quando você tem os sistemas, por exemplo, eu conheci o Daimon, que foi uma coisa completamente diferente do que eu já tinha jogado. Para aprender foi pau. A gente ali, tudo novo, todo mundo comprou um livro e disse assim, vamos aprender ele para poder jogar. Jogamos tudo errado. Tudo errado. A gente lia, parecia que as letras estavam invertidas. Lia o livro e jogava errado. Incrível. Mas aí a gente foi vendo que... É normal, cara. É normal, cara. Na moral, é sério, é normal. Quando a gente depois foi ficando velho, foi lendo, eu fazia, porra, a gente jogava errado pra caramba, viu? Na moral. Aí, assim, a gente foi vendo sistemas e às vezes uma história se encaixava melhor em outro sistema. Aí a gente, às vezes, cansava de um, aí
mudava de sistema para jogar uma outra coisa. E como eu já disse antes, eu sou apaixonado pelo medieval, então jogava as outras coisas, mas sempre na cabeça o medieval ali. Eu acho isso interessante pra caramba, velho, porque eu recomendo para qualquer pessoa, jogador ou narrador, experimentem sistemas diferentes. Estudem, leiam sistemas diferentes, mestres. Eu não vou pedir a um jogador que ele cate um livro de 400 páginas e leia o livro todo para ele poder, só para ele saber, né? Não faz sentido. Até porque se ele é um jogador, ele não pretende fazer uma história, então se ele pretende fazer uma história, pode ser que ele nunca nem jogue aquilo, não adianta. Mas assim, se aparecer uma oportunidade de alguém narrar um negócio diferente para você, jogue. E aprenda, veja o novo. Nem que seja para criticar. Tipo assim, você olha, joga e diz, pô, não gostei disso aqui. Mas assim, tenta, porque perspectivas diferentes te mostram tipos de jogos diferentes. Aconteceu uma vez uma coisa comigo, muito engraçada, que tu falando isso me lembrou de uma situação minha que eu queria compartilhar. Eu tentei fazer minha esposa jogar comigo algumas vezes os jogos que eu estou acostumado a jogar, e eu tentei ficção científica, tentei fantasia medieval, e nada daquilo capturou ela. E aí uma vez eu estava narrando para uns amigos uma aventura de tipo vampiro, tipo assim, mundo moderno de vampiro, e ela começou a escutar eu narrando para os caras, e ela parou o que eu estava fazendo para prestar atenção no que eu estava narrando. E aí ela começou, aí quando eu terminou, ela chegou para mim e disse, rapaz, essa aventura que tu narrou aí, eu achei interessante pra caramba, eu me senti lá. E aí eu disse, tá vendo? Tipo assim, às vezes você não encontrou ainda aquilo que vai ser o melhor pra você. Talvez você tenha dado sorte de, na segunda ou terceira vez ali, quando você disse que jogou D&D, já acertou e foi o que você queria, né? Mas às vezes o cara nem sabe assim, que tipo de sistema e de cenário vai agradar mais ele. E se ele não experimentar, ele vai ficar preso naquela roda viva ali, onde ele nunca sai e ele nunca vai poder descobrir essa coisa boa, né? E ao contrário, sempre vai criticar. Pois é, e se ele botar o pé naquela água, ele pode botar o pé, não gostar e tirar e dizer assim, eu já fui lá, não gostei. Pronto, não custa nada. Tipo... É verdade. E aí, Arthur, qual é o impacto que isso tem na tua vida? É onde eu acho que o que mais me segurou no RPG, na verdade, é o impacto extra-jogo que isso causou, sabe? Porque, assim, o RPG... Eu era uma pessoa que ali na minha infância, 7, 8 anos ali, eu tinha 2, 3 amigos, vizinhos, sabe? E se eu não conseguia falar com uma pessoa externa para apresentar um trabalho na escola, né? Aquele da cartolina, que você bota a cartolina na frente. Aí, esses aí. Era um inferno, eu tremia, parece, sabe, Toyota, daqueles bandeirantes, gaguejava mais do que tudo no mundo, e assim, é horrível, eu não falava da minha sala, eu falava com quem eu conhecia, que era vizinho, e pronto, acabou, eu não conseguia conversar com as pessoas, sabe? E com o RPG, não, o RPG, na verdade, é o diálogo em pessoa, assim, se você quiser, diálogo, é o quê? É sinônimo de RPG, diálogo, conversa. É falar com pessoas, sabe? É se colocar em situações onde você tem que, por mais que seja muitas vezes emulada, aquilo ajuda muito, sabe? É você dizer assim, cara, tu que nunca conversasse com uma pessoa, tu vai ter que ali convencer uma outra pessoa. Finge que eu sou fulano e tu vai ter que convencer ela a fazer alguma coisa. E isso assim, para um cara que é tímido, o cara trava o ABS na hora ali, sabe? E depois disso, não. Eu estava conversando com as pessoas, eu abordava pessoas, eu apresentava trabalho. Eu não tinha mais medo das pessoas. E isso foi... Assim, e eu notei isso na hora, assim, sabe? Quando eu joguei, assim, um mês de RPG, eu me deparei na rua conversando com uma pessoa e falei, oxe, o que é que eu estou fazendo, sabe? Foi natural. Aí eu fiz, isso foi o RPG, eu não tive como associar a outra coisa. E eu não vou nem falar sobre fazer amigos, porque isso a gente já falou 1 milhão de vezes em lives, porque quando você conversa com as pessoas e o RPG, e é por intermédio do RPG, essas pessoas são as suas melhores amigas, porque passam muito tempo com você, porque se tem uma coisa que você passa, é tempo com o seu colega no RPG, viu? Passa 4, 5 horas, você vê, passa
Pessoa que passou 20 minutos. Fora que as questões criativas, eu, apesar de eu sempre ter sido uma pessoa que lê, o RPG puxa muita leitura, né? Assim, é uma coisa que você não joga RPG sem ler. Não, é uma coisa que é incompatível. Ou você joga, se você joga RPG sem ler, você tá faltando alguma coisa. Eu lia, mas passei a ler muito mais, e a criatividade, tanto quando você imagina a cena, como você tem que criar aquele seu personagem, a história onde ele está inserido. A criatividade é muito aguçada, e hoje eu sou considerado o maior conspiracionista dos mestres anciões. O Chico fica o dia todinho inventando coisa, descobrindo coisa. É uma desgraça o negócio desse. Atrapalhar o jogo dos outros. Deixa eu te perguntar um negócio, que eu fiquei curioso. Quando tu começou a jogar, tu começou com aventuras assim curtas, ou já foi tipo uma campanha? Já foi um negócio que tu teve várias sessões? A gente não tinha muita ideia, sabe, de campanha. O conceito campanha veio depois, sabe? A gente jogava ali uma vez, duas na semana, logo no comecinho ali, sabe? E não era longo, a gente meio que esquecia o que fez da outra vez e recomeçava, ou porque não tinha gostado, ou porque não tinha o conceito de continuidade, sabe? Não tinha uma história a ser contada, era basicamente pegar a gente pegava o que a gente assistia, pegar um episódio de Pokémon e a gente só meio que emulava aquilo, sabe? Depois a gente foi escalonando, e isso mudou quando a gente começou, de fato, a ler sobre o RPG, a ler os sistemas, e a gente viu a possibilidade de estender, de fazer campanhas, e isso atrelado à idade, né? A gente foi ficando mais velho e foi ficando mais inteligente, mais velho mesmo, assim, em todos os sentidos, e a gente começou a entender que a gente podia fazer coisas mais longas, e assim foi se criando as histórias, e nenhuma era campanha pronta, não, a gente era na doideira, sabe, assim, duvido muito que os mestres, os primeiros mestres que eu joguei, os caras não preparavam porra nenhuma, não, começava lá e vamos ver onde é que isso dá, sabe? Só bota aí e vai, né? Só bota aí e vai. Às vezes fugia do controle, aí virava uma coisa desse tamanho, no tamanho do mundo, sabe? A gente, regra assim, a gente só veio se ligar mesmo assim, de ser rígido, depois dos 13, 15, assim. Senão era tipo, minha magia faz mais do que ela tá descrita lá. A área dela é 100 mil metros, aí pá, lascava tudo. Era assim. Depois a gente foi ficando velho, lendo, aí a gente... E começou a ter aquela necessidade de continuidade, sabe? Aquilo que você fez foi tão bom que a gente não queria que aquilo deixasse de ser importante. E queria que aquilo reverberasse. Aí o sentimento de continuidade gerou a necessidade de campanhas longas. Eu acho que isso aí é como tu tá dizendo, é uma coisa que ela vai evoluindo com você, né? Você, a princípio, quando você não tem... até as referências que a gente tem normalmente, principalmente você pensando um pouco mais no passado, você pega desenho, que é o que a criança vai ver, ou uma série ou um filme, eles estão muito delimitados e finitos. Começa aqui e termina ali. Séries, na época que tu começou a jogar, não tinha essas séries de hoje que são 10 episódios e tipo, é uma história só, né? Antigamente, cada série, cada capítulo começava e terminava. Era o vilão da semana. Era o vilão da semana, nunca era um negócio que tinha continuidade em si. Então, não tinha Não tinha os arcos, né, que conectavam não tinha vários arco, né? Antigamente não existia arco. Eu acho que isso... continuava. Exato. Eu acho até, na verdade, que essa questão de criação de arcos e tudo foi uma questão também que a evolução do próprio mundo veio junto, sabe? Só houve campanhas em RPG, porque a cultura trouxe continuidade em filmes, séries, trilogias, 5, 6, 8 filmes. Temos Velozes e Furiosos aí para provar que você pode ir de um carro fazendo drift até o espaço sideral. Eu acho que não é o melhor exemplo não, mas tudo bem.
Não, eu digo assim, você pode fazer coisas boas e merdas. Não, vai fazer coisa merda, concordo. Ele entra nessa parte, eu quero dizer. Não, tudo bem. Mas a verdade é que a sensação, a necessidade, o mercado para coisas continuadas existia. Mas era numa mídia muito diferente. Isso que a gente está falando é de produtos de televisão e de cinema. Sim, E lá realmente não tinha. Né? Década de 80, até o começo da década de 90, a gente tinha muito isso que João falou do vilão da semana. Que era o que fazia mais sucesso. A referência da criança, que quando no caso que o Arthur começou a jogar mais novo, a referência da criança é desenho animado, né, velho? E quando você pega o desenho animado, é sempre essa mesma... Pode assistir em qualquer hora, não faz o mesmo sentido, né? Não faz diferença nenhuma. Tirando um episódio aqui, outro ali. Eu me lembro de um. Raramente tinha uma parte 2. Eu me lembro de um seriado que eu assisti quando eu era criança, que se chamava Anos Incríveis. Contava a história de um rapaz chamado Kevin Arnold, que ele ia de novinho na escola até chegar na faculdade. E ele tinha um convívio familiar e uma paixão por uma menina da escola chamada Winnie Cooper. Ele, se não me falha a memória, ele é do comecinho da década de 80, esse seriado. Talvez ele pegue ali a partir de 78. Eu não tenho bem certeza não do ano que ele começou. Mas é um único que eu conheci desse período. O Iago conhece a série. Iago, tudo bom, velho? O único que eu conheço desse período que tinha uma continuidade. Você tinha episódios sequenciais com história que só fazia lógica se você assistisse naquela sequência. Isso, complementando o que você está falando, Cleaver, isso a gente considerando o mercado que a gente tinha acesso, né? Porque existiam já mercados que isso, né? Tinham esse tipo de coisa. Vamos supor, o quadrinho mesmo, só para simplificar, quando você tem um quadrinho americano, ele é muito nesse esquema de o herói ele nunca muda, ele fica ali naquele ciclo, ele começa um negócio, faz alguma coisa, tem um conflito, ele volta para o ponto de origem, ele, na próxima vez ele já está pronto para ir de novo. E quando você vai, por exemplo, para um quadrinho japonês, existe essa coisa da continuidade. O herói ele vai evoluindo, e aí quando ele chega num ponto, ele daqui a pouco vem a descendência dele para continuar aquilo, e depois é outro ponto da história que é contado de outra perspectiva. Então tem muito isso também, né? Dependendo do... O que a gente tinha acesso aqui, né? A referência que a gente tinha para fazer, como você está falando, é que era o que a gente emulava. E o que a gente emulava era isso. Não tinha, era muito raro alguma coisa que tivesse esse senso de continuidade. Tanto é que um dos desenhos mais marcantes na minha infância é a saga saga do Santuário de Cavaleiro do Zodíaco, As 12 Casas, porque ali é o maior conceito de continuidade. Continuava, né? Era impressionante, pô. Era impressionante. Até para quem vinha acompanhando coisa japonesa, que a gente acompanhava. Eu, né? Eu sou velho. Cleaver também, mas tu vai dizer que tu nunca viu isso, porque eu sei que tu quer ser novinho, inclusive. Mas Cleaver viu o Jaspion. Sim. Mas eu vi Jaspion, só que eu vi reprise, né? Cleaver viu o Changeman, não viu? Changeman. Pra mim era o único que gostava. Os Power Rangers depois cagaram tudo. Cagaram tudo. Mas, pois é. Então, se você olhar o seguinte, a própria estrutura que você via ali, Jiraiya, Giban, Changeman, Flashman, Jaspion, sei lá, Lion Man, não sei o quê, tudo que vinha era a mesma coisa. O cara começava o dia, fazia alguma coisa, tinha o vilão ficava grande, entrava no robô, dava um cacete no vilão, voltava pro status zero. Ultraman. Zerou tudo de novo. Ultraman, pô, assisti demais Ultraman. Aí, quando o Cavaleiro do Zodíaco chegou, ele deu esse chute na mesa. Exatamente. Né? Dizendo assim, bicho, aqui começou o cacete. Inclusive, eles faziam isso recentemente, né? Começou um cacete essa semana, passava 5 semanas e tava no mesmo cacete ainda, ninguém fez nada. Ninguém deu um só. Dragon Ball era chefe nisso. Só fez ameaçar, o cara dizia, eu vou dar, e o outro, não, mas se ele der, eu vou usar a técnica secreta do não sei o que, mas eu sei que ele vai usar a técnica secreta e o Radisson vai te lascar, porra. Era 3, 4 episódios só de planejamento pra tapa. Planejamento. Eu fui tentar assistir Cavaleiro do Zodíaco recentemente, não aguentei não. Quando eu vi o cara
chegou numa casa lá e tava um cavaleiro de ouro com os braços estendidos assim, de touro. E os caras conversaram, caquearam pra cá, caquearam pra lá, caquearam pra cá, caquearam pra lá. Chegou o cara que derrotou o cavaleiro de touro. Aí disse, não, fui eu que dei cacete nele, eu sou foda. E os caras, ele é foda, e não sei o que, e aquele caqueado do cara. E 3 episódios depois, a galera vira pro cara e faz, meu irmão, tu não se ligou. Mas antes de morrer, o cara te matou. Aí ele fez, eita porra, morri. E cara, eu falei, eita porra, ainda. Se não avisaram, morre não. É aquele boneco, ele tá andando na ponte, a ponte acabou, aí acabou. Ele faz, eita, aí cai. Não, velho. Eu não aguento mais não. Não, fora que teve... Não funciona 2 vezes contra o mesmo cavaleiro. Todo mundo levou 2 vezes o mesmo golpe. É impressionante isso aí. Rapaz, e se levar em consideração que o cara da primeira casa, eu esqueci quem era. Mude Ares. Era Mu, não? Era Mude Ares. Não, a primeira lá embaixo. Era Mu, Ares, porra. não era Mu, não. Mu era lá na casa de caceta, pô. Não, Mu é Mu era... é a primeira. Não, era não. Mu, inclusive, consertou as armaduras dele na primeira é casa. verdade. Então é a segunda. É verdade, é a segunda. Que tem um cara que diz assim, o cara pode quebrar os cavaleiros de bronze tudinho. Mas aí ele faz, pode passar. Tá ligado? Ele faz, pode passar aí. Aí ele faz, eu ia perder. Como? Se nem o ataque tu levou, tu mandou os caras aí sem lutar, porra. Como é que tu tá dizendo que ia perder? É porque ele perdeu o chifre, pô. Ele estimava muito aquele corno. Isso aí dá errado. Como? Meu Deus. Mas assim, na época que eu assisti era todo, né? O cara era, assim, era fenomenal a série. Hoje em dia eu faço, meu Deus do céu. É porque a gente amadurece, né? Exato. E junto com o nosso amadurecimento, vem o amadurecimento também daquilo que é produzido. Nós não amadurecemos sozinhos. Ninguém hoje em dia produz um desenho feito Cavaleiro do Zodíaco. Eles, inclusive, tentam refazer para ver se consegue dar uma atualizada. Só que aí mexe com o fandom, né, da série e acaba dando trabalho para convencer esse pessoal e captar novos é pouco provável. Eu vi o Gustavo falando aqui sobre porque quebraram realmente o chifre do cara de touro na luta. Aí só que ele teve um comentário antes que ele disse que passou 4 horas comigo falando no telefone sobre um personagem meu. 4 horas falando sobre um personagem. Mas isso tu ia criar o personagem ou tu tava jogando com esse personagem? Eu tava criando ele pra uma campanha do Gustavo. Isso é o que a gente chama de background. Mas olha, deixa eu falar. Eu tenho a teoria de que background bom é aquele que você diz ele com um parágrafo no máximo e acabou. Rio curto. Não, mas assim... na verdade, ele escreveu uma página e meia. Como é que é por isso que eu acho... Quando eu conheci Arthur, ele escrevia uma página e meia de background. Porra. Aí é por isso que eu acho incrível a tabela do Nexus. Matou a pau. Pois é, né? Ajuda pra caramba. Mas assim, a pessoa tem que entender o seguinte. O que é que eu quero dizer com isso? Isso não quer dizer que você não pode ter um bom background pro seu personagem. A questão é, não esforce demais numa história que você não jogou, porque você tá tirando o mérito do que você pode fazer. Exatamente. Assim, muitas vezes você quer que o passado do seu personagem seja muito foda. Mas não, tu não jogou o passado do teu personagem. É muito mais divertido tu fazer dali pra frente do que tu dizer que ele fez. Tipo, tu pode dizer que ele fez e se lascar na primeira aventura e morrer. Por que adianta? Sem falar que não faz lógica você ter um passado fabuloso quando seu personagem tem nível 1. Pois é. Não, a experiência do personagem não condiz. Não condiz com as experiências que ele passou, entendeu? A ficha não condiz com as experiências. É parte da maturidade. Essa coisa o jogador, ele quer começar, obviamente, super foda. Todo mundo, abre aspas, quer, né? Principalmente quando você é mais novo, você só quer ser foda. Só quer ser o cara que boladão. Então você quer ali alimentar aquilo, achando que o que você tá dizendo vai te garantir ser muito foda. Quando, na verdade, aquilo que tu vai dizer vai ser depois. Não vai adiantar de nada. Só vai adiantar depois que você fizer alguma coisa. Lembrei de uma coisa que aconteceu uma vez. Eu estava narrando uma campanha
Até acho que Neto tava. Acho que tava Neto e o Baldo. É porque está decadente. Teve um passado foda, mas ficou fraco. Pode ser, Iago, mas não é mais frustrante desse jeito. Não seria menos frustrante se você tivesse um passado simples. Não tão simples, mas diga assim. Se você deixasse seu passado resumido, com lacunas para serem preenchidas depois, e você fosse jogando, e à medida que fosse jogando, você fosse trazendo essas lacunas e preenchendo elas, tornando seu passado mais bonito, ao invés de simplesmente dizer que tu derrotou um dragão e depois quando tu encontra um calango, tu não consegue derrotar ele. E aí tu fala, porra, mas como foi que esse cara derrotou um dragão e não conseguiu? Tá entendendo? Perdeu a memória, perdeu os poderes. Pois é. Deixa eu contar. O que aconteceu? Você começar a tolher o personagem e enfraquecer ele, tá ligado? A gente tava jogando um jogo, uma campanha, onde os jogadores eles foram pegos como criminosos e colocados numa espécie de unidade mercenária em troca da vida deles, porque eles eram criminosos condenados à morte. Mais ou menos como se fosse a muralha de Game of Thrones. E aí eles foram pegos ali e era tipo assim, ó, ou tu morre, ou eu te boto na muralha. Aí essa muralha seria esse grupo de mercenários, certo? E esses caras entraram lá... escudos negros. Eu tô dizendo para o público, né? Eu já falei. E aí os caras entraram lá e eles, pra você ter uma ideia, eles não tinham nem nome, eles tinham um número. Era como se fosse tropa de elite. Você é o 15, fulano é o 21, ciclano é o 17. Então, tipo assim, o cara não tinha nome, ele tinha um número, que era o número de recruta dele. E aí, o que acontece? À medida que os caras iam jogando, o que eles fizessem de impressionante dava a alcunha deles. E aí, teve uma vez que o Baldo estava jogando com um anão. Eu não me lembro qual era o número de Baldo, acho que nem ele lembra, porque também não importa. E eu me lembro que o Baldo estava jogando com esse anão, e aí foi ter um cacete lá, um instrutor foi tentar mostrar o Baldo, tipo humilhar o Baldo, pra mostrar a galera que era foda, e o Baldo segurou a onda do cara. E segurou a lapada forte pra caramba. E quando chegou no final, a galera disse, meu irmão, esse não é duro que nem uma muralha. E aí o nome dele foi dado naquele dia. Ele recebeu a alcunha de Muralha. E foi um dos personagens mais, digamos assim, icônicos que eu já vi numa mesa de jogo. E imagine, se ele tivesse começado o jogo dizendo assim, meu anão é fodão e o nome dele é Muralha, e ele nunca tivesse feito nada que fizesse aquilo por merecer, aquilo ia ser, tipo assim, ninguém ia levar aquilo adiante. Mas uma vez que ele mostrou em jogo, aquilo tem um registro em jogo de que ele fez aquilo, certo? Aquilo tem muito mais peso. Então, acho que a questão é basicamente essa. Inclusive, uma das coisas que eu ia comentar é justamente isso. Eu não lembro muito do que a gente jogava, das histórias que a gente jogava antes do RPG dar aquela virada, sabe? De jogar campanhas. De ser uma coisa mais adulta, por assim dizer. Mas eu me lembro, eu não me lembro de quase nada lá, mas depois disso, eu não me lembro, eu me lembro de quase tudo, sabe? É tão marcante quando você faz a coisa, acrescente da coisa, que eu não me lembro os combates, eu me lembro que a gente venceu tal inimigo, mas se eu ataquei, acertei e errei, quem matou o bicho, eu não lembro desses detalhes. Eu lembro que o combate foi épico e a gente venceu. Aquela história andou por causa daquilo. Então, quando você cria uma coisa épica, você pode... Não importa, no fim das contas, se foi você que matou, se foi o amigo que matou, sabe? Quantos acertos você deu, qual foi o dano que você causou. Isso não é relevante. Mas a história contada, sabe? Eu garanto que se você perguntar ao Baldo e a João agora, eles não lembram estatisticamente como foi que aquele combate aconteceu. Porque não importa. O que importa é, de fato, o acontecimento. O que João falou sobre isso, eu me lembro muito do personagem Dario de Cleaver, que se você olhar para ele é o poço de promessa. O cara é a promessa, ele vai ser a divindade da promessa. O cara tá passando, ele promete. Né? Eu prometo que eu vou ajudar você, não sei o que. A galera... Exato, pô. A gente anda com ele com uma mordaça, porque ele fica prometendo as coisas a todo mundo. Ninguém pode pedir nada a ele, que ele sai prometendo. Mas são características. Iago levantou aqui uma lenda daqui de Recife, mas que é verdade mesmo. Sobre Neto, que tá aí na live também. Neto, os personagens dele, quanto menos roupa o personagem tem, mais foda o personagem Neto vai ficando.
se Neto algum dia jogar feito Beowulf, nu, sabe aquele Beowulf que ele sai nu pra lutar com os caras? Então, se ele lutar feito Beowulf, eu acho que ele derrota até Iavé de Eduardo Porra, assim. Se ele derrota Deus na porrada, porque é impressionante, pô. E o pior é que não é só na minha mesa, não, porque isso assim, na minha mesa, aconteceu N vezes, tanto que Iago tá dizendo, porque ele presenciou algumas vezes. Nesse jogo que a gente tá falando, de Muralha, Neto jogava com um personagem, que o personagem dele recebeu o nome de Retalho, porque ele rasgou um cara 220 milhões de vezes, mas que, tipo, esse personagem dele era um personagem que, tipo, aconteceu uma vez de usarem uma habilidade dele que queimou a armadura que ele tava. Foi aí que ele deu um cacete no cara. E, inclusive, eu acho que foi aí que ele recebeu a alcunha dele. Foi nesse dia, quando ele foi queimado a armadura dele, e ele foi lá e ganhou a alcunha, porque deu um cacete no cara que queimou a armadura. E teve uma vez que ele foi enfrentar um dragão, pô. Os caras estavam apanhando com um dragão. O dragão deu uma baforada em Neto. Neto ficou pelado só com espada, ele matou o dragão. Caiu com o dragão e saiu rolando, levantou e saiu andando, pô. É pra se fuder. O bicho aí, quanto menos roupa você botar nele, mais foda ele fica, pô. É porque não experimentaram tirar o couro dele ainda. Pois é, no dia que o cara tirar a pele dele assim, ficar aqueles bichos gigantes de. Como é o nome que o povo fala? Attack on Titan, né? Pronto, no dia que ele ficar feito aquele gigante ali, meu irmão, não tem ninguém pra ele, não. Bem, pessoal, é chegada a hora da gente ir encerrando. Arthur, diga lá. alguma observação que a gente não tenha perguntado, alguma coisa que tu acha importante falar? Não, na verdade eu queria agradecer a oportunidade de estar por aqui falando, né? Eu assisto as lives, eu tô sempre ali aprendendo. Eu queria ressaltar o quanto essas lives elas são importantes para todo mundo que está dentro do RPG, sabe? Eu acho que elas são importantes não só porque são jogadores que estão vivenciando o RPG diariamente, tanto colocando o conhecimento para jogo, mas também contando coisas que as pessoas geralmente não contam sobre os RPG. Aquela parte chata que o povo não gosta, porque assim, é uma conversa justa. O RPG tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. E ninguém fala, sabe, dessas coisas ruins. Todo mundo quer levar só o RPG. Mas tem tem os dois lados da coisa, e eu acho que o Mestre Anciões veio para desmistificar um pouco sobre as lives sobre o RPG, a conversa que é tida sobre o RPG. Ela veio para a gente ter uma conversa real sobre como é as coisas. E isso gera muito conteúdo e aprendizado para todo mundo que está tanto assistindo como participando das lives. Eu queria só ressaltar que precisamos de mais pessoas fazendo isso. E através do Mestre Anciões, eu creio que a gente vai conseguir chegar lá. Tomara, cara. Tomara. Com a ajuda de vocês, compartilhando, dando like, comentando. Também vocês têm função nessa história aí. Não vamos correr, não. Vendeu o jabá, né? Pô. Tem que estar, porque você faz, eu jogo RPG, massa, eu gosto que essa galera tá tendo a iniciativa, mas participa também, que é também seu papel, que joga RPG, é sua função também. Uma proposta da gente sempre foi essa, de problematizar o RPG também, né? Trazer assim, quais são as dificuldades, quais são as complicações, os problemas que você pode encontrar, e também não adianta só trazer o problema sem trazer nenhuma reflexão sobre ele. Trazer a solução, né? Como é que a gente pode fazer, ou o que a gente pode fazer, ou quando você se deparar com determinada situação, como é que você pode resolver? São coisas que às vezes mostrar isso com exemplos do que a gente já viveu. E isso é que é interessante também, sabe? Porque assim, a gente tem histórias para contar sobre jogos, sobre coisas. Não é puramente técnico. É experiência, é saber que, quando aconteceu isso com a gente fez assim, contornou assado, e conta, a gente construiu uma história boa, usando essa linha, aí a gente conta um pouco da história. Isso é interessante, porque é por isso que é bom quando quem está assistindo aí acompanha os vídeos do canal do YouTube, das sessões da gente, porque você vai começar a identificar pontos que a gente está falando aqui que estão lá na mesa da gente.
Você vai encontrar muitas pontes. Então, assiste as lives e assiste os vídeos. Você vai dizer, então, aquilo que João falou, tá nessa situação aqui que ele tá, né, desse jogo que ele narrou aqui, tá aqui, ó, o exemplo. Entendeu? A gente fala a experiência. Exato. E lá tá de forma natural, porque a gente só joga, sabe? A gente não para e fala, vamos ver como é que a gente resolve. Sabe? A gente resolveu jogando e qual era melhor. Às vezes a gente resolveu mal e na outra a gente consertou. Inclusive, o Gustavo está dizendo aqui que saiu episódio hoje de Insurreição. Episódio 3, segunda parte. Exatamente. Que inclusive já começa com duas falhas críticas. Falha crítica, a gente tá bem. A gente tá bem, falha crítica. A gente tá ultimamente no jogo, inclusive segunda-feira, ontem, né? Fui jogar o Sementes lá com. Sementes é um jogo que vai aparecer aí no canal depois. Fiquem atentos aí. A gente tá fazendo um joguinho lá para depois lançar no canal. Fui fazer um teste, eu fui fazer um diálogo assim. Então eu vou conversar com aquela mulher ali. Mas é isso que movimenta o jogo. Agradeço. Então, olha, velho, é muito fácil, assim, as pessoas sempre lembram das grandes batalhas, das vitórias, é muito bom. Mas você não lembra do acerto crítico, não, mas todo um que você tirar, pode puxar na memória que você lembra. Aquela investida de cavalo que você dá. Aquela de Dário, magnífica. O cara veio virado, cavalgar altíssimo, um cavaleiro puxou e disse, o monstro tava lá, matando eu e o personagem de Rantaro. Tá por aqui também, eu acho. Gritando, por Calmir! Por Calmir! Por Calmir! Vai dar um ataque, cavalo caiu, que desmaiou. Ele danou-se por cima da criatura, levou um dano da peste, a arma foi pra puta que pariu. Na hora que o Calmir tava no banheiro, foi Nive que atendeu. O Calmir atendeu. Vai se fuder, pô. Lascou-se. Nessa tiradinha morreu o personagem de Rantaro, porque adoeceu da coisa da criatura. Olha, foi um desmantelo. Perdeu a arma a gente ficou ferido. O jogo acabou na outra sessão. Simples. Bom, vamos embora, galera. Vamos embora, valeu, cara. Obrigado a todos que assistiram e quem vai assistir depois também. Mandem mensagem, digam a gente o que é que vocês querem ouvir, o que é que vocês querem falar, certo? E assistam o canal, tanto os nossos vídeos quanto as lives também estão lá no YouTube, Mestres Anciões RPG. Cliver, dá teu recado também, que tu pouco falou hoje. Valeu, pessoal, obrigado. Ele estava que nem Jô, só perguntando hoje. Jô Soares. Ele tá de Jô Soares. Arthur, valeu aí pela participação. Valeu, meu irmão. Por estar com a gente. Um abraço. Mais uma vez, né? O mais fiel no chat é o Arthur. Rapaz, eu vou até fazer um comentário. Eu sou fiel em muitas coisas, porque pra eu faltar uma sessão de jogo, dá um trabalho da peste, viu? Dá, realmente. Vamos lá, pessoal. Sigam a gente no YouTube. Nós temos um canal lá onde, além dessas lives feitas no Instagram, nós também temos nossas sessões que são filmadas, né? Nós deixamos ela o mais natural possível. Só fazemos alguns cortes para tornar ela mais dinâmica, né? A parte onde a gente parou para consultar uma regra, alguma coisa assim, a gente corta aquilo ali, mas é tudo natural ali, sem nenhuma regravação para fazer alguma perfeição. Então vocês com ela, vocês vão ter um contato do que é um RPG mais natural, né? Então a gente conta com o apoio de vocês aí, pessoal. Boa noite, gente. Valeu, boa noite. Até mais.